Já posso esco. Ai, já tá gravando. Olha aí. Mas eu tô tomando chá aqui. Glória a Deus. Acho que é o primeiro pastor internacional que vocês veem gravando com a tomada pendurada. De tirar esse mistério aqui, tomando chá. Amém? A gente tem que ser o que a gente é, não o que os outros querem que a gente seja. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Os irmãos devem estar achando esquisito, o pastor com essa barba grande, com cabelo grande, eu acho que vai bater aqui, hein? A pastorada está tudo me reprovando, mas é um voto que eu fiz ao meu Deus. Nós estamos em construção da nossa igreja. Eu passei por uma experiência amarga quando eu pedi uma ajuda a vocês com aquela senhorinha que estava com a perna, né? Com aquele problema, né? Aí eu falei assim, não, pelo amor de Deus, nunca mais peço nada. Aí nós estamos em construção, né? E aí eu fiz um voto a Deus, que eu só vou cortar minha barba e cortar meu cabelo depois que nós fizermos o primeiro culto na minha igreja, amém? Nós já começamos, a luta é grande, mas Deus está no comando de tudo, amém? Glória a Deus! Eu quero vos falar aqui em poucas palavras, não tomando muito tempo de vocês. A Bíblia nos fala em Mateus 5, versículo 13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, naquela época de Jesus, não havia freezer, não havia geladeira, não havia um refrigerador, né? Não havia nada. Então, quando as pessoas matavam um animal, um boi, por exemplo, eles comiam a carne o quanto podia, né? E aquela carne que sobrava ia estragar de um dia por outro. Aí eles pegavam o sal e colocavam o sal e começava a salgar aquela carne. E o sal ficava grosso ali, então eles tinham que espalhar o sal. O sal desaparecia, mas a proteção ela ficava. E outra qualidade do sal, o sal, se ele ficar em um saleiro, ele não vai ter utilidade nenhuma. Ele fica só dentro daquele saleiro. Então, ele tem que ser destampado, tirado para fora, para poder ser usado, para poder fazer uma comida. E quando alguém faz uma comida, ninguém elogia o sal. Nossa, mas que sal gostoso, hein? Não, as pessoas logo falam, que arroz gostoso, que feijão gostoso. Mas ninguém fala que foi o sal que temperou aquela feijão, aquele arroz. O sal, ele tem um produto chamado iodo nele. Então, devido ao tempo, um ano, por exemplo, aí começa a sair aquele iodo e o sal começa a ficar muito fraco. Ele serve para ser usado, mas vai ser muito fraco. E se misturar o sal em alguma coisa, o sal ele não vai ficar valendo nada. Ele vai ficar insípido, ele vai ficar totalmente sem valor. Se você misturar o sal numa areia, por exemplo, na terra, como é que vai poder usar o sal? Se misturar o sal em uma outra coisa, como é que vai poder usar? Então, meu irmão, quando o Senhor falou para nós que nós somos o sal da terra, esse mundo está totalmente podre pelo pecado. Dá uma volta perto dos prostíbulos, você vai ver aquelas meninas seminuas, aquelas meninas vendendo os seus corpos naquela podridão tremenda. O homem cada vez mais se enfiando cada vez mais no pecado, o pecado ficando estaca e esse mundo está totalmente podre e esse fedor tomou conta geral, meu irmão. Então, a única solução deste mundo, essa podridão dessa carne maldita, é você que foi chamado para ser o sal da terra. É você que vai salgar esse mundo, mas você não precisa de aparecer, o seu nome não precisa de ser propagado. O sal, ele é jogado ali na carne, mas ele é esfregado ali e ele desaparece.
Quantas pessoas que querem aparecer mais do que Deus, quantas pessoas que estão aí no auge de sua fama, o nome deles sendo aclamado para tudo quanto é lado, e o sal, ele está aparecendo mais, entendeu? E ele está totalmente aparecendo mais do que Deus. Então Deus chamou você para ser o sal da terra. Hoje em dia, os influenciadores estão aí, influenciando as pessoas, querendo ganhar muito status, querendo fazer dinheiro para ter milhares de seguidores. E Deus está falando, eu quero que você seja um influenciador, mas é o meu nome que tem que destacar, é o meu nome que tem que crescer, amém? E eu digo para você, meu irmão, que através de você, nós vamos salgar este mundo. Olha, mas você não pode, sal, se misturar. O mundo tem que olhar para você e ver uma diferença em você. Você tem que salgar este mundo. O seu tempero tem que fazer a diferença. O seu vizinho tem que olhar para você e dizer, gente, aquele homem é diferente. Aquela mulher, ela é diferente, aquele jovem é diferente, aquela criança é diferente. É porque nós estamos salgando o mundo com o nosso testemunho, com o nosso exemplo. O nosso traje, meu irmão, ele salga o mundo também, porque o mundo olha para nós e quer ver algo diferente em nós. Mas se nós não salgarmos este mundo, se a nossa vida não for uma vida que o mundo possa olhar e dizer dessa maneira, olha, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Quando aquela mulher caminha, quando aquele homem caminha pelas ruas, as pessoas dizem dessa maneira, ali está indo um homem de Deus, ali está indo uma mulher de Deus. Ele não precisa falar para ninguém que é crente, ele não precisa falar para ninguém que é um servo de Deus. As pessoas vão olhar para ele e dizer, você é um crente, não é? É porque nós estamos salgando esse mundo. O mundo está podre. As enfermidades estão aí, os problemas estão aí, as pessoas se matando, os pastores estão falando, eu quero almas, mas vai nessas cidades pequenas e você vai ver aquele monte de almas fedendo lá, aqueles mendigos lá, ali tem alma, meu irmão, preciosa ali, que precisa de nós. E a gente passa de largo e a gente quer almas, e as almas estão lá e nós não vamos atrás. Mas nós temos que ter vida para poder correr atrás dessas almas. Porque tem certas almas, um drogado, por exemplo, uma prostituta, uma mulher lésbica, um homossexual. Irmão, não é da noite para o dia que essas pessoas se libertam, não. Tem que ter jejum e oração. Você tem que pagar o preço. Você tem que salgar essas vidas com a sua vida e com o seu testemunho. Essa é a razão pela qual eu larguei a vida de luxo para poder correr atrás das almas, meu irmão. Atrás das almas, amém? E Deus está falando para você, seja sal, meu irmão. Agora não se mistura, meu irmão. Não se mistura na política, não, tá? Deixa esse trem de lado, amém? Deus Jesus Cristo é o seu melhor candidato, amém? Jesus Cristo é o seu melhor candidato, amém? Então você não vai se misturar, não, porque você vai ouvir palavrões, não, mas eu estou defendendo o nome do Senhor lá. Meu irmão, você vai ser perseguido. É melhor você ser perseguido pelo evangelho, por você estar pregando o evangelho, porque do que você ser perseguido lá na política. Olha, não se mistura, meu irmão, não se mistura. Cuidado com a roda dos escarnecedores. Olha lá,
Você indo num lugar para poder abraçar alguém, para poder orar para alguém, tudo bem, mas você não precisa de se misturar. Mas se você se misturar ali, você tem que ser sal para todo mundo ver. Você gosta muito de beber uma cerveja? Epa, você gosta muito de beber uma cachaça? Amém? Está ali, entendeu? Você já foi um viciado, você aceitou Jesus, mas foge, meu irmão. Se você sabe que você não vai resistir, você foge. Faça como José, larga a capa para trás, mas racha fora, amém? Porque você tem que ser sal. Se você não tiver conseguir ser sal, você racha fora. Porque aonde você estiver, você tem que dar o seu testemunho. A pessoa tem que olhar para, uai, você não é crente? Por que que você está bebendo? Você não é crente? Por que que você está jogando? Você não é crente? A sociedade quer cobrar de nós. Entendeu? Então é por isso, meu irmão, que nós não devemos misturar com esse mundo, amém? Você pode entrar nesse mundo, mas para mostrar que é sal da terra, amém? Porque se esse sal parar de salgar, vai ser muito triste, meu irmão, e você não vai ter serventia para nada. Entendeu? Porque o mundo vai olhar e ver o mau testemunho seu e você vai se tornar podre como o mundo. Então tenha sabedoria e seja sal da terra para que o nome do Senhor seja glorificado. E que Deus te abençoe. Amém.